Shalom Adonai, meus irmãos! Neste vídeo eu quero compartilhar com você mais um entendimento bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. E desde já, eu já peço para que você possa permanecer até o fim do estudo. Então, vamos para o vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. E como foi dito, nós vamos meditar em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12, que diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. O apóstolo Pedro aqui estava ensinando para a igreja a apressar o dia da vinda do Senhor? Mas a primeira palavra que ele usou foi esperar, né? De esperança. Então, como alguém pode estar esperando e apressando ao mesmo tempo? Pode parecer uma contradição, mas o que acontece é que houve um erro de tradução. A palavra apressando realmente é apressar, mas no sentido de desejar ansiosamente. Então, Pedro está indicando aqui para nós desejarmos ansiosamente o reino, o estabelecimento do reino do Senhor Jesus, o qual ele prometeu. Mas vamos ao motivo porque ele explicou, ele ensinou desta forma. Vamos ler o contexto acima, verso 1 ao 7. Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, frase muito importante, últimos dias se encontram nos profetas, em Daniel, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente, ou seja, de propósito, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha a longanimidade de Deus. Ele, por meio de Noé, enquanto Noé construía a arca, Deus estava sendo longânimo com todos aqueles homens ímpios, com toda aquela geração de homens ímpios. Então, na medida que Noé iria construindo a arca, Deus estava usando de misericórdia para que todos também pudessem arrepender, porque primeiro o Senhor ele avisa antes de fazer o seu juízo, antes de executar a sua vingança. Então, como no mundo antigo também houve pessoas que rejeitaram a pregação, rejeitaram a salvação, também neste tempo. O verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Até aqui. Então, como foi dito, o apóstolo Pedro, ele entendeu pelas palavras dos profetas, pelo Espírito do Senhor que estava nos profetas, ele entendeu que nos últimos dias haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas próprias paixões e iriam escarnecer da nossa esperança da vinda de Cristo. Então, nestes últimos dias, iríamos sofrer muitas tribulações, muitas perseguições por causa da nossa própria confissão de fé, da nossa própria esperança na qual nós depositamos a vinda do Senhor. E o que Pedro estava querendo dizer é para que nós mantivéssemos firmes a nossa esperança e não desanimarmos, mesmo em face dos dias maus. Nós vamos continuar lendo do verso 8
ao 14. Diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, agora o verso-chave, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, neste trecho, Pedro estava com a mente esclarecida nos profetas. Tanto no Salmo 90, quando ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ele claramente lembrou dos dias da criação, como aqueles dias lá, literais de 24 horas, ele seria uma parábola para os milênios de toda a humanidade. Como no 7º dia ele descansou, o sábado foi criado e no 7º dia ele descansou, também no 7º milênio entraríamos também nós para o descanso. Os poderes do céu sendo abalados, a gente pode encontrar em vários profetas, como em Joel, capítulo 2, capítulo 3, também em Ezequiel, Isaías, vários pontos das Escrituras. Como estes céus e esta terra que agora existem estão entesourados para o fogo, nós estamos aguardando novos céus e nova terra, como dizem em Isaías, capítulo 65 e no 66, diz que novos céus e nova terra serão criados. E não que essa terra seria destruída, mas seria realmente o estabelecimento do reino de Deus. Como o Senhor Jesus diz na sua oração, ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é nos céus. A conclusão, então, irmãos, é que ninguém pode apressar o dia da volta do Senhor. Ninguém pode, porque tempos determinados foram estabelecidos, tanto para chamar os eleitos, que Deus conheceu antes da fundação do mundo, e manifestar a sua misericórdia e longanimidade para com eles, pela palavra do Evangelho, e também porque Deus é longânimo também com todas as outras, com as nações, não querendo que nenhum dos homens pereça. Então a palavra certa para que nós possamos entender o que Pedro escreveu é esperando e desejando ansiosamente estabelecer o reino do Senhor na sua vinda. Então é isso, irmãos. Este estudo foi menor, foi só para compartilhar um entendimento bíblico a respeito desta aparente contradição, mas por causa do erro de tradução, nós devemos aguardar e esperar e desejar ansiosamente o reino do Senhor, a vinda do dia de Deus, como foi dito. E assim, Pedro também associou o dia de Deus, o dia da vinda de Jesus, com o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e até o próximo estudo. Shalom!